Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024. Estamos aí chegando perto das 11 horas e vamos estar meditando num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 11 a seguir. É a parábola do filho pródigo. Então Jesus continua a falar, contando-lhes. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, falou para si mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a ele, e disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa e ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele, disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste, seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É uma parábola que mexe muito o emocional, né? O pródigo não quer dizer que ele estava que saiu. O pródigo não quer dizer que ele foi embora. O pródigo não quer dizer que ele é uma pessoa que está fora da casa. O pródigo quer dizer que ele gastou os seus bens. Ele gastou de forma absoluta. O pródigo quer dizer que ele esbanjou. O pródigo quer dizer que ele fez coisas inconsequentes. E agiu muito pela emoção do momento, porque ele tinha. O pródigo quer dizer que ele
gastou mais do que era necessário. O pródigo quer dizer que ele é uma pessoa que gasta de uma forma consecutiva e na verdade é um desperdiçador, ele desperdiça muito, não sabe controlar finanças. O pródigo é uma pessoa que gasta mais do que tem, gasta mais do que recebe, gasta mais do que arrecada e gasta coisas que não são suas, ou gasta que recebeu sem dar valor de onde veio. Isso é o pródigo. E esse mais jovem filho, nessa parábola de Jesus, mas o Jesus traz ela com uma riqueza de detalhes, porque ele traz desenhando a história como se ele estivesse vendo ela, como se ele conhecesse o pai e os filhos. Lugar. Ele traz uma parábola que provavelmente ele sabia que tinha acontecido. E nós sabemos o que acontece. Talvez não na totalidade do que está escrito, ou que foi dissertado por Jesus na parábola, ensinando para eles, ensinando para nós, a forma dissoluta e irresponsável que muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, porque na nossa mão, no nosso alcance está alguma posse, e essa posse que nós talvez não tenhamos dado valor de quem foi que a conquistou, que a teve, e que por direito foi lhe dado, por herança, no caso esse mais jovem, filho, e ele sai aventurar-se, porque ele achou ruim o lugar que ele estava. Ele queria conhecer outros lugares, outros ambientes, e foi gastar. Ele não foi empregar o que ele tinha. Ele não foi fazer com que aquilo que ele tinha ganhado se multiplicasse, ou que valorizasse aquilo que lhe fora conferido, mesmo que por direito. Ele simplesmente esbanjou e gastou de forma dissoluta em festas, em manjares, até o irmão dele cita, com prostitutas, em lugares que ele não conhecia, foi logrado muitas vezes por outras pessoas, e jogou fora em poucos dias o que o pai tinha acumulado em anos. E nós temos pessoas assim, e talvez você e eu tenhamos já feito alguma coisa dessa parte, dessa natureza irresponsável, não tendo consideração pelo trabalho dos pais. Pelo menor valor que seja, pela menor quantidade que seja, pela menor porção que seja, foi conquistado com trabalho, com honestidade, com responsabilidade. Mas quando não é valorizado por alguém, principalmente da casa, que deveria dar um significado muito importante sobre essa herança, ele desperdiça de uma forma muito rápida. E esses altos e baixos que nos acompanham na nossa vida, em certos momentos, fazendo ações que trarão danos para ele, no caso quando ele está sozinho, no sentido dele, mas consequentemente, se ele vai formar uma família, ele vai trazer danos para a família, para os filhos que ainda não estão nascidos, que ainda não foram gerados. Porque qual a oferta que ele vai dar para sua esposa, para os seus filhos, né? Ele, na perspectiva de casar, de ter uma família, de tudo aquilo que ele tinha, que ele podia multiplicar ou aplicar, cuidar, considerar e ter, mesmo que fosse o básico, mas com responsabilidade e com consideração. Porque ao formar uma família, ele teria que oferecer alguma coisa para essa família, para sua prole.
que ele ia oferecer? Nada, porque ele jogou tudo fora, de forma inconsequente. Mas a parábola, ela traz outra mensagem no sentido de que ele vai tentar recuperar alguma coisa, pelo menos para manter-se vivo, porque ele tinha fome. Ele lembrou que na casa do pai dele tinha comida sempre sobrando e que os próprios empregados naquele momento estavam vivendo muito melhor do que ele, longe da casa do seu pai, procurando um trabalho, e foi-lhe dado um trabalho para alimentar porcos. E quando ele viu a comida dos porcos, ele teve vontade de comer a própria comida dos porcos, de tanta fome que ele estava. As chamadas bolotas, um texto outro, sicômoros, seria figos, que é um alimento que é dado para os porcos, ou batata de inhame, que é dada para os porcos, mas também que serve para alimentação humana. E os porcos estavam se deliciando com aquilo que ele também queria comer. E ele lembrou: que vida miserável que eu me coloquei. Eu tinha tudo na casa do meu pai. Era bem tratado, bem cuidado, tinha uma cama só para mim, um quarto só para mim, empregados que me serviam. E os empregados do meu pai comem e dormem melhor do que eu. Ele agora estava imundo, sujo, esfarrapado, com fome, sendo humilhado por outras pessoas, mendigando pão e comendo lavagem de porco. Ele disse para ele mesmo no pensamento, conjecturou, refletiu e sentiu que estava errado. Então a consciência tocou. Que bom quando nós entendemos que erramos, que bom que nós entendemos que é possível de nós nos regenerarmos, pedirmos perdão, reconsiderar os erros e voltar no ponto zero e ir em direção da onde nós estávamos e recomeçar nossa vida. Mas consertar aquilo que nós erramos com as pessoas que depositaram em nós confiança, depositaram em nós crédito e talvez tenha dado também, como foi um caso aí para esse jovem filho, a herança que lhe cabia como pertencimento, mas que não era o momento. Mas o pai abriu a mão e disse: sua parte é essa, do outro filho está comigo, vai ficar em casa, então você vai. E foi. Disse: vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer que pequei contra ti e contra Deus, não sou digno de ser chamado teu filho. E a parábola não conta tempo, ela é descrita de forma literal, uma dissertação que Jesus está falando, e o evangelista Lucas descreve ela no texto de uma forma atemporal, ou seja, sem um tempo definido. Mas não vamos falar sobre tempo, vamos contar conforme aconteceu. Vamos dizer que foi alguns dias depois, ele volta para a casa do seu pai, porque ele estava distante, todo maltrapilho, fedorento, com fome, sem banho, sem estar corretamente barbeado, ou pelo menos com a barba lavada, né? Descalço. E o pai dele vê ele voltando, corre em direção a ele e o abraça. No momento do abraço, o filho já considera as palavras que tinha meditado que ia falar para ele: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, ou contra Deus ou contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Os empregados estavam perto, o pai chama um dos empregados, diz: olha, os melhores trajes para ele, prepara o bezerro cevado, vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e voltou a ter vida. E fizeram assim. Eu acredito que levaram ele foi para tomar o banho, tirou aquelas vestes sujas, também pediu que trouxesse calçados novos e deixaram ele em condições apresentáveis, limpo, perfumado, bem apresentável e com o melhor
bezerro, né? Terneiro, cevado, gordo, carneado, música e festa. Aí outro filho volta do campo e escuta aquele alarido de festa, cheiro de carne assada, conversas altas, risadas, e aí um dos seus empregados está se aproximando. Ele pergunta: o que está vendo? Daí o empregado diz: é o seu irmão que voltou, e seu pai mandou fazer uma festa e carneou o cevado. Daí ele se indignou e não quis entrar na festa, não quis entrar na casa. O pai notou que o filho estava indignado com aquela situação. Olha, o que você faria? Você faria também dessa forma, coraçãozinho duro? Você pensaria também, refletiria, ou você ia refletir ou ia tratar da mesma forma? Você se colocando no irmão mais velho. Na situação, olhando aquele menino, aquele jovem adolescente, que saiu a farrear, agora volta para casa e tem festa para ele. Pô, eu também vou fazer a mesma coisa então. E vai me abraçar e vai fazer festa ainda. Vai me tratar melhor do que eu, vai estar me tratando melhor do que eu. Foi isso que ele pensou. E não entrou. Daí o pai foi lá e disse: filho, entra, teu irmão tá aí. Ah, mas tu tá de brincadeira, né? O senhor tá de brincadeira. Vamos fazer uma palavra mais moderna do nosso tempo, não distorcendo o escrito, trazendo palavras que eles tenham conversado, de uma forma que nós entendemos. Seria você falando hoje, talvez, ou eu. Ah, o senhor tá de brincadeira, né? Eu tô todo o tempo aqui te servindo, trabalho que nem um escravo, dia e noite. O senhor nem um cabritinho preparou para mim. Agora chega esse aí, ó, essa nulidade, que estava perdida aí, gastando com as prostitutas, o seu dinheiro, jogou fora, fazendo festa. Aí vem aí agora e o senhor faz um festão para ele, mata o novilho cevado. Mas tô louco então? Disse: meu filho, acalma a tua alma, acalma o teu coração. Tudo que eu tenho é teu. Tu estava comigo todo momento. Se tu quisesse pegar, tu pegaria. Se tu quisesse fazer, faria. Porque tudo que eu tenho é teu. Tu estava comigo todo momento. Tu estava junto do Pai. Então tu está junto do Pai. O Pai está contigo te abençoando sempre. Tu já estava sobre a bênção, sobre a minha proteção. E tudo aquilo que é meu é teu. Tu podia fazer o que quisesse porque tu estava abençoado. Tu teria a minha bênção se tu escolhesse fazer alguma coisa, porque eu confio em ti. Mas esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e foi dado vida para ele de novo. Então nós temos que nos alegrar com esse momento, e essa alegria eu quero compartilhar com os meus amigos, com os demais da família, com os empregados, e eu quero que tu participe também, porque isso é digno de nós nos alegrarmos. Por isso que eu estou fazendo isso. Olha, se você fizesse a mesma forma que ele fez, eu te receberia da mesma maneira, porque o pai, aí eu falo a mãe, ele está pronto sempre para abraçar, para perdoar, para receber, para recomeçar, para dar oportunidade para o filho recomeçar. E isso muitas vezes, mais de uma vez só. O cara pode fazer de novo, e o pai e a mãe poderá de novo reconsiderar e estar ali pronto para abraçar, para receber, para perdoar e para fazer a festa cada vez que o filho consegue se levantar. Cada vez que o filho consegue voltar para a casa do pai. Cada vez que o filho chega e pede perdão para o seu pai, para sua mãe, pelos erros que cometeu, pelas cabeçadas, pelo coração duro, por não ter ouvido a voz do pai e da mãe, dos conselhos que foram dados dentro da sua meninice, dentro da sua juventude. E vai arrebentar a cabeça na rua e depois volta como um cachorrinho. Pedindo perdão, pedindo reconsideração e dizendo que não é digno de ser chamado filho porque errou longe, porque os outros que olhavam para ele já não viam ele como filho daquela pessoa que tinha grande responsabilidade, que tem responsabilidade e que tem grande testemunho de vida, e você saiu fora da casinha, saiu fora da bênção dos teus pais
Mas houve um momento que tocou no teu coração de reconsiderar teus erros, pedir perdão, refletir e voltar para a casa do teu pai, casa da tua mãe. E aqui nós sabemos que a palavra quer dizer é o pecador refletindo sobre seus erros e voltando a ter contato com o Criador, com Deus, em oração. E Deus sempre pronto a perdoar. E dando uma alegoria de uma festa para quem está vendo isto. Para as pessoas que participam disso, ficam alegres. E toda festa tem que ter música, tem que ter churrasco, tem que ter alegria, tem que ter ânimo. É dessa forma que essa parábola traz assim, essa informação, essa pedagogia, esse ensino, para que compreendamos que somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas falhas, às mesmas decepções, mas podemos reconsiderar e recomeçar. E o Pai está pronto a abraçar, perdoar e fazer uma festa. E se alegrar de novo o coração do Pai, por ver o filho chegando, todo errado, e agora vai dar um banho nesse filho, vai limpar ele, vai dar vestes novas, calçados novos, alegria, festa, comida, descanso no aposento, no seu quarto. Voltou à rotina, voltou à normalidade. E que assim seja. Porque ninguém é santo, ninguém é perfeito, tem altos e baixos. Mas você tem que perceber, entender. Há um momento de refletir. Não jogue fora as bênçãos que o teu pai tem. Não desperdice as bênçãos que o teu pai e tua mãe te proporcionam. A casa, o lugar melhor de estar e de ouvir o bom conselho. Que toda a herança que ele tem para te dar é o ensino, a educação que sai de casa, a responsabilidade e compromisso que tu sai ali como referência para a casa do teu pai, que você vai ver a casa do teu pai como casa de luz, alegria, comida, descanso, trabalho e responsabilidade. Isso é uma família. A célula máter de uma sociedade equilibrada. Eu estou em paz, espero que vocês também estejam em paz, na graça, na bênção e na proteção de Deus, com muita saúde, caminhando na perseverança, no conhecimento, na alegria e na pacificação. Shalom.